Você tem uma dor na barriga e uma cólica chata, não deveria ser normal, mas você vai lá rapidinho e toma um remédio. Mas quando mesmo com o remédio as dores pioram, outros sintomas começam a aparecer e nada, absolutamente nada resolve. No Você Bem Melhor de hoje, teremos uma história impressionante, com revelações de coisas que você sempre quis saber e um desfecho milagroso. Mas antes de receber o nosso convidado, você conhecer essa história impressionante, eu quero saber se você está nos seguindo. Está nos seguindo? É só você pegar, colocar lá no seu celular, @dr.rodrigogurgel, que você vai cair no Instagram e dentro do nosso Instagram você vai ter todas as histórias que passaram por aqui. Chega lá, você pode mandar para a gente a sua opinião, o que você gostaria de ver aqui. Se você conhece alguma história, manda pra gente, que a gente quer conhecer. De repente, a gente traz aqui nos nossos estúdios. E se você é profissional da saúde, manda pra gente também aquela história que você descobriu, aquela pessoa que você fez ficar bem melhor. E agora, para contar essa história impressionante, eu vou receber aqui a advogada Julie Denali. Julie, seja bem-vinda, pode chegar. Obrigada, aqui. tudo bem? Eu te agradeço, tá? Obrigado por você estar aqui, dividindo essa história. Quando tanta gente fica em casa, não quero contar, tenho vergonha, você tá aqui com a gente. Obrigada. Eu sei que é impressionante, eu sei que as pessoas vão ficar de boca aberta e assim, obrigada. Eu fiquei quando eu soube, mas assim, vamos deixar para eles assistirem. Vamos lá, pode sentar, o sofá é seu. Então, Julie, conta para mim como é que tudo começou para você estar aqui no dia de hoje. Bom, ao longo da minha vida, eu sempre tive algum desconforto na barriga. Aparecia esse desconforto em situações diferentes da vida. Então, quando mais nova, doía um pouco na região da barriga. Eu nunca conseguia precisar exatamente onde doía na barriga. Eu cheguei a receber o diagnóstico de pedra na vesícula, problema na vesícula. E aí chegou a ser feita uma endoscopia e tudo mais. E na época o diagnóstico não foi confirmado, então acabou parando e essa dor parava. Então era uma dor que vinha e parava, vinha e parava. Mais adiante, quando no aproximar dos 20 anos, eu comecei a sentir essa dor mais intensa. E aí eu fui numa ginecologista na época disse que eu era uma pessoa mais sensível para cólica menstrual, que era comum, que tinha gente que era mais sensível. E você sensível sentia só nesse período, não? Não, eu sentia, sempre vinha. Era uma dor em cólica? Era uma dor em cólica, só que eu não sabia precisar exatamente onde na barriga. Não sentia mais na parte de baixo, na parte de cima, Às vezes era mais na lateral. parte de cima, às vezes era mais na parte de baixo, às vezes do lado esquerdo, às vezes do lado direito. Era uma dor bem difusa. E aí, em 2020, essa dor ficou muito, muito intensa. E eu comecei a falar, opa, dessa vez a cólica tá um pouquinho mais forte. Comecei a me automedicar. Falei, bom, vou tomar o remedinho que eu tô sempre acostumada a tomar pra cólica. Era de cólica. Era de cólica. Essa cólica, só pra eu entender, ela se desdobrava com diarreia, com alguma coisa assim? Não, era só aquele desconforto local mesmo? Era um desconforto local. Certo. E eu sempre fui uma pessoa que eu acreditava que era meu mesmo, que tinha constipação. Então, eu não tinha muito hábito de ir ao banheiro. Certo. Então, junto com a cólica, eu tinha uma constipação, mas ligava pra mim... uma coisa a outra. Pra mim, era uma coisa do meu corpo, eu mesmo, meu intestino não era tão bom. E aí, essa dor foi piorando, me automedicando, até que um dia eu falei, opa, calma aí que tá demais, vou até um hospital. E aí, eu procurei um hospital da minha cidade. Eu até, na época, eu falei pra minha mãe, eu vou pro hospital. Minha mãe falou, Julie, vai porque eu tô achando que é apendicite. Porque a dor estava realmente muito forte e eu não sabia muito precisar como era. E aí eu fui até o hospital sozinha, porque eu estava andando, eu estava bem, só realmente com muita dor. E aí, nessa ocasião, o médico fez alguns exames laboratoriais bem simples em mim. Falou, olha, você está com uma infecção urinária, eu vou te passar uma medicação na veia. Mas uma cólica que já vinha de muito tempo, né? E naquele momento era uma infecção urinária. E aí, eu vou te passar uma medicação na veia e a gente vai ver como é que você vai reagir. Falei, ok. E aí eu fiz uma medicação na veia, voltei, ele falou, e aí, tá se sentindo melhor? Falei, não, ainda tô com dor. Ele falou, bom, vai pra casa. Se essa dor piorar, se essa dor permanecer, você volta, mas aí eu vou ter que te internar. A vontade era falar, mas ela já permanece há muitos anos, né? Ela vai permanecer. Exatamente, ele ainda falou, olha, a gente ainda tá em época de Covid. Você vai querer internar? Vou.
E aí Porque se eu sentir a dor até morrer, né? O mundo não podia parar. O mundo parou, obviamente, né? Por motivos óbvios, mas outras doenças estavam acontecendo. Exatamente. E aí eu voltei para casa, a dor realmente permaneceu e piorou. Piorou muito. Eu falei, mãe, não vai ter como, eu vou ter que voltar para o hospital. Tu relatava para eles que essa dor é antiga? Falei, é uma dor que vem e volta. Mas eu vi naquele momento o que pegava muito ali para eles era que eu não sabia precisar exatamente onde era a dor na barriga. Porque cada hora, de fato, doía em algum lugar da barriga. Mas não era um ponto específico. E aí, de fato, quando eu voltei, eu falei, eu vou até levar roupa. Eles falaram, olha, a gente vai te internar. Eu falei, faz o que quiser, só tira essa dor de mim. Tipo, que bom que vocês vão me internar, Exatamente. né? Porque pelo menos internado eu tenho alguém na vigilância para tirar isso. Exatamente, porque era uma coisa desesperadora. A sensação que eu tinha era que estavam me esfaqueando. Era uma dor muito, muito forte. E aí me internaram e as dores continuaram muito fortes. E começaram a fazer alguns exames. E o que eles diziam serem os exames essenciais para um diagnóstico, não via nada de errado que justificasse aquela dor que eu estava sentindo. E aí os sintomas foram piorando. Eu comecei a ter muita insônia, eu comecei a ter... a constipação piorou, meu xixi começou a escurecer. E aí eles falaram, não, opa, ela tá reclamando tanto dessa dor na barriga, vamos fazer uma cirurgia exploratória. Sim. E aí eles decidiram abrir minha barriga para ver o que tinha ali. Foi por vídeo ou abriram mesmo? Foi por vídeo. Foi por vídeo, Foi né? por vídeo. De qualquer maneira, era uma cirurgia que estavam abrindo você de uma certa forma. Sim. Na época, eu não questionei. Tudo que eles falavam, eu falava, gente, pelo amor de Deus, faz o que tiver que fazer. E aí, nessa cirurgia exploratória, viram que não tinha nada ali no meu abdômen que justificava essa dor. Chegaram ao ápice do negócio e nada. Nada. E aí, a partir desse momento, eles começaram a me tratar como uma paciente psicológica. A história se repete. E aí, os médicos iam até mim, eu comecei a fazer consulta, ainda internada, com psiquiatras. A dor na barriga continuava muito forte, então eu continuava pedindo remédio para dor. Eles falavam que eu estava viciada em remédio para dor. Sempre você a culpada, né? Sempre. Isso é muito importante você falar pra gente, porque assim, existe uma conduta médica a gente chama de laparotomia exploradora, que é exatamente isso, né? Explorar, porque peraí, a gente não tá achando nada. Sim. Se a dor é persistente, né? Mas quando isso acontece numa dor que já vem há muito tempo e você tá relatando, aí vem aquela coisa de escutar, né? E aí eu vou falar com o pessoal de casa justamente porque não é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa que senta aqui com a mesma história. Por isso que eu falei para você, a história se repete. Toda semana eu estou ouvindo aqui as pessoas falarem isso, né? Olha, eu estou fazendo os exames, não dá nada, é a tua cabeça. É você que isso é coisa da sua cabeça. Sim, gente, o mundo tá com muita gente doida, o mundo tá com muita gente desequilibrada, o mundo tá... Mas nem tudo é desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, neurológico, nem tudo é isso. Um médico olhar para você, ouvir você falar que você tem uma dor de muitos anos e falar, é uma infecção urinária. Peraí, então eu tô com infecção urinária há quantos anos? 10, 20, 30? Ah, mas pode ser alguma bactéria, alguma coisa que está alojada? Ok, então vamos fazer os exames específicos. Fizemos os exames. A Julie chegou no mais alto grau de investigação, que é quando você cruza os braços e fala assim, caramba, já tentei de tudo. Então deixa eu abrir os meus braços agora para ir para a grande martelada, para o grande finale, que é a laparotomia, que é abrir e olhar. Que é uma coisa agressiva, embora tenha sido por vídeo. E aí você chega, não encontra nada, depois de você ter feito uma cirurgia. E você fala assim, é a sua cabeça? Por que você, então, não avalia a pessoa psicologicamente, psiquiatricamente, antes de abrir? Então, assim, volto a dizer o que eu sempre falo aqui. Eu não sei se é irresponsabilidade, se é incompetência, se é falta de vontade de trabalhar ou se é excesso de vontade de dinheiro. Mas, assim, como médico, talvez eu esteja sendo um pouco incisivo nesse momento, porque é revoltante para qualquer profissional da saúde sério ouvir esse tipo de coisa.
Desculpa, o que foi disfarçado de investigação não passava nem perto do que seria uma competência. E você teve que ser submetida a isso. E aí depois, começaram a falar que o problema era seu? Falaram que era de fato psicológico, psiquiátrico, que eu estava querendo fazer aquilo para chamar algum tipo de atenção. E aí teve uma ocasião que eu me recordo muito bem, que foi de um médico que segurou na minha mão e ele falou: olha, Julia, eu já tive depressão e a nossa cabeça ela cria coisas que a gente acredita. Essa dor que você está sentindo, ela não existe, ela não é real. E aí, naquele momento eu fiquei, será? O que está acontecendo com a minha cabeça? Será que eu não estou vendo que todo mundo está querendo dizer? Será que eu estou criando alguma coisa? E aí, nesse momento, a minha família, que tinha sido orientada pelos profissionais de saúde, pelos médicos, começou a falar: Julia, a gente te ama, a gente está aqui, você não precisa disso. Você não precisa de... Por que você está fazendo isso com a gente? E eu ficava, gente... E o seu peso? Eu só falava, gente, eu juro que eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor, eu não tô aguentando. E aí eu comecei a ter muita náusea, os sintomas foram piorando, eu comecei a ter muita náusea, então eu vomitava, internada ainda. Minha família falava, Julia, para de forçar o vômito. Você não precisa disso. Mas você não estava forçando. Não estava. E os médicos falavam a mesma coisa. Calma, Julia, você vai ficar bem. Ah, Julie, calma, é fazer um carinhozinho, calma, Julie. Coisa desse tipo, até que de fato eles falaram, olha, a gente vai dar alta pra ela, porque não tem razão dela estar internada. Vocês vão levá-la pra casa. E aí a orientação é que vocês mantenham ela distante de varandas, facas, medicamentos e tudo mais, porque ela pode colocar a vida dela em risco. E aí eu recebi alta com muita dor, com insônia, com constipação, meu ciclo menstrual já estava atrasado também há muito tempo, a urina bem escura, e aí eu recebi alta para casa. E aí, menos de 24 horas depois da minha alta, eu comecei a ter sucessivas crises convulsivas. E aí foi nesse momento que minha família ligou para o SAMU, e aí foram me retirar de ambulância em casa e eu retornei para o hospital que eu tinha ido a primeira vez. E aí, nesse primeiro momento, quando eu entrei no hospital, já de maca, inconsciente, um médico puxou minha irmã e falou, o que vocês deram para ela? Vocês deixaram algum remédio perto dela? A gente não falou para vocês que não era para deixar nada perto dela? Ela deve ter tomado alguma coisa. Não tinha tomado nada? Não tinha tomado nada. E o que eles fizeram com você nesse hospital? E aí eles me entubaram e eles viram que o meu sódio estava muito baixo. Muito, muito baixo. Que é um dos sintomas também. E aí, nesse momento do sódio baixo, acabou tendo uma reposição ali de sódio um pouco abrupta. E eu fiquei entubada. E acabei sendo estubada alguns dias depois. Mas, de novo, meu sódio caía, eu começava a convulsionar, os sintomas persistiam e eles me entubavam de novo. E eu fiquei nesse entuba, desentuba, se assim podemos dizer, por vários dias. E aí os médicos falaram pra minha família, opa, calma aí que a gente vai descobrir o que ela tem. E aí falaram, pode ser lúpus, pode ser AVC, pode ser um AVC, pode ser alguma bactéria no cérebro, pode ser alguma outra doença autoimune, alguma coisa tem. E nesse período eu tava entubando, desentubando, e eles me deixavam amarrada na maca porque eu me debatia. E aí minha família falou, não vai ter como, a Julie tá morrendo, a gente precisa tirar ela daqui. E aí, várias vezes, eles procuravam os médicos, falavam, olha, a gente quer tirar a Julie daqui, e eles falavam que não. Entendi. Porque ela não vai sobreviver, se vocês tirarem a Julie daqui, ela não vai aguentar o trajeto até um outro hospital. Vou fazer o seguinte, deixar você respirar um pouquinho. Tô vendo que você tá muito emocionada, né? Retomar essas coisas todas. Eu vou te deixar respirar um pouquinho, tá? Eu vou chamar o comercial, tá bom? E aí você vai me dizer o que sua família fez e a gente vai desvendar esse diagnóstico, tá? Respira um pouco, toma uma água. Obrigada. Já a gente volta, tá? E ajudar a desvendar esse mistério, esse diagnóstico, eu chamo aqui o neurologista Dr. William Ferreira. William, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite para dividir seu conhecimento, sua experiência e nos ajudar
a desvendar esse diagnóstico. Pode falar com o pessoal de casa, onde a gente te encontra, trabalho, rede social, fica à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é William Ferreira, eu sou neurologista em Campinas, São Paulo, tá? Atuo atualmente em alguns hospitais, Hospital Veracruz, e tenho no meu consultório onde eu atendo os pacientes também. Perfeito. Vocês podem me encontrar pelas redes também, @williamferreira.neuro, em que eu posso interagir, a gente trazer mais informações aí do que puder ajudar também. Perfeito, a gente vai deixar todos os seus contatos, tá? Obrigado. Os contatos vão ficar para você de casa achar o William e ele te ajudar a ficar bem melhor também. William, por favor, pode sentar ali do ladinho da Julie. Eu vou fazer algo um pouquinho diferente do habitual. Normalmente a gente já desvenda o diagnóstico, mas é que a Julie estava numa intensidade contando a história e eu não quero desvendar esse diagnóstico até você chegar ao ponto em que ele foi dito. Você falou que a família estava falando, não podemos tirar ela daqui, né? Porque senão ela morre, pelo que estavam falando, né? E aí? E aí, até que depois de muita insistência, a minha família me tirou do hospital onde eu estava, que era na minha cidade, e me levou até São Paulo. Antes disso, uma série de acasos do destino, acho que Deus, né, agindo ali nos detalhes, fez com que a minha família entrasse em contato com o Dr. William, e ele mediou ali para que eu fosse até esse hospital em São Paulo. E aí eu já cheguei em São Paulo muito mal, eu fui pro coma, e aí em São Paulo, em coma, em menos de 2 dias, assim podemos dizer, eu recebi o diagnóstico da minha doença. Exatamente, gente. Aqui estão algumas imagens suas, né? Isso aí foi quando você chegou com o William, certo? Então vamos lá, só pra gente... Olha só. Vamos então aproveitar para desvendar qual é o diagnóstico da Julie. Porfiria aguda, algo pouco falado, né? Pouco difundido, que faz a triagem mesmo, né? De quem estuda, de quem se atualiza, de quem faz a profissão por amor e de quem faz por fazer, né? Ele fala para o pessoal de casa o que é essa porfiria. Vamos começar abordando aí o que é a porfiria, né? O termo porfiria, na verdade em grego, reflete um termo que é purple, né? Que significa roxo. Certo. E eu vou falar um pouquinho o porquê desse termo, né? Mas basicamente a porfiria é um grupo de doenças metabólicas, certo? Tá? Que tem um caráter genético, hereditário. E é um grupo de doenças, na verdade, tá? Que vai ter uma manifestação clínica bastante heterogênea. Tá? Como você mesmo disse, né? Uma doença rara, né? É uma doença que tem uma prevalência aí estimada em 5 a cada 100 mil pessoas, isso em estatísticas aí dos Estados Unidos, né? E a gente nota que tem um grande componente, né? De herança europeia, né? Desses traços genéticos europeus, principalmente dos países aí da Escandinávia. Tá? Certo. Então tem realmente esse componente. Basicamente a gente pode classificar as porfirias, né, em porfirias eritropoéticas, ou seja, que estão relacionadas à medula óssea, ou as porfirias hepáticas. Certo. Né? Para a gente começar a entender o que é, porque é uma doença metabólica. Então, tudo vai depender o mecanismo principal. É a formação da proteína M, que na verdade é um componente que é muito importante para a produção de hemoglobina. A hemoglobina, ela distribui oxigênio pelo corpo, pelos tecidos. Ela é essa grande responsável, né? Exatamente. Então é o tijolinho da energia, né, que vai ser transportado e também vai ser armazenado no músculo, né? E participar também de mecanismos, né, de processos enzimáticos importantes para o nosso metabolismo. Certo. Tá? Então, a gente parte desse princípio. Então,
temos aí várias enzimas, Sim. várias proteínas que vão gerar uma proteína M, e aí essa proteína M que vai ser incorporada na hemoglobina. Entendi. Ela vai estar ali, essa proteína, ela vai estar ali ajudando o sangue a levar o oxigênio, a levar nutrientes, a levar basicamente tudo. energia, metabolismo. Exatamente. Né? E ela, a Julie tinha essa deficiência. Como é que se descobriu isso? Exatamente. Então, como eu disse, assim, 80% da produção do M se dá na medula óssea. Sim. 20% no fígado. Sim. E dentre as porfirias hepáticas, que são as porfirias hepáticas agudas, nós temos 4 principais. Sim. Que agora vão uns nominhos diferentes. A porfiria intermitente aguda, que é a mais prevalente no caso, né? Sim. Que foi a que a gente descobriu. A porfiria variegata, a coproporfiria hereditária e a porfiria relacionada à deficiência de ala-desidratase, tá? Que é muito mais rara. Como a gente descobriu? Existem alguns sintomas cardinais que nos fazem pensar nessa suspeita, nesse diagnóstico, né? Então, são sintomas que o paciente apresenta. Sim. E isso aumenta a nossa suspeição. Entendi. Quais são eles? A dor abdominal recorrente e Era o que ela refratária. parecia. Exatamente. Uma dor que é muito inespecífica, realmente não é topografável em nenhum local, recorrente. Uma dor que muitas vezes leva a procedimentos invasivos, como foi feito. Aconteceu e não encontrou nada. E não encontrou nada, como Sim. era de se esperar, né? Então, a dor abdominal é bem frequente. A gente leva em consideração também que é muito mais frequente em mulheres na fase pós-puberdade. Certo. Porque vai ter uma relação também com hormônio, Entendi. tá? Vai ter uma relação também com hormônio. Então, a gente guarda essa dica. Outra questão também que acontece com frequência são manifestações neuroviscerais, que a gente chama. Certo. Né? Que são alterações neurológicas relacionadas ao nosso sistema nervoso autônomo também. Sim. Tá? Então, além da dor abdominal, o paciente pode ter alterações de humor, comportamento, né, que faz parte também do diagnóstico. O paciente tem muita dor, pode desenvolver uma polineuropatia. No que caso dela, então, uma alteração de nervos periféricos. eles tinham falado da questão, não estou falando que era algo psicológico ou psiquiátrico, mas poderia estar relacionado a algo nervoso, mas assim, não que ela fosse essa pessoa, mas que faz parte do problema. Exatamente. Né? É um sintoma, não tem jeito. Exatamente. Né? A mudança, principalmente a mudança do humor repentina, né? Às vezes poderia ter acontecido. Mas não é algo que é... O contundente aí é a dor abdominal recorrente. Que foi o que ela chegou e apresentou para vocês, né? Exatamente. E posteriormente evoluindo com crises, né? E a mudança da coloração da urina. E aí? Quando você recebeu isso, como é que foi receber esse diagnóstico? Tão raro, vou botar entre aspas aqui, tão assustador, mas em compensação tão leve receber isso. Agora sim, abrir a porta do quarto escuro e sair dele. Na realidade, quando felizmente a gente caiu ali nas mãos da equipe, o diagnóstico veio rápido, mas infelizmente nessa época, nesse período, eu estava em coma. E aí foi uma batalha ali também que minha família teve que passar para conseguir a medicação específica para o tratamento de porfiria, de uma crise de porfiria. Perfeito. Chama Emina, que é um medicamento que já é aprovado na Anvisa, mas infelizmente não é disponível no SUS, não é regulamentado, não está ali no rol da ANS, enfim. E aí começou ali uma correria contra o tempo, porque eu estava em coma, então eu precisava desse medicamento para ontem. E aí minha família, com o diagnóstico de porfiria, que a gente nunca tinha ouvido falar de porfiria, começou a pesquisar muito sobre o que era porfiria, como quem pode ajudar a gente, quem vai ajudar e tudo mais. E aí conheceu por meio das redes sociais a ABRAPO, que é a Associação Brasileira de Porfiria, que foi ali peça fundamental para minha família. Orientou onde conseguiria medicação, com quem, como que era a porfiria e tudo mais. Sim. E aí conseguiu-se a medicação, e aí foi feita a infusão, no caso é feito por ciclos, eu precisei de mais de um ciclo da medicação. E aí, aos poucos, depois de feita a medicação, eu comecei a despertar do coma. Olha, foi uma coisa mágica. Foi. E aí, foi um momento que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E aí,
Eu via os profissionais de saúde que chegavam perto de mim, eu sempre deitada. Eles tentavam conversar um pouco comigo. A minha família também, o pouco que conseguia me ver, que eram liberadas visitas, também ia falar comigo. E aí, nesse momento, também foi um momento muito difícil, porque eu não conseguia falar, porque eu estava tracostomizada. E eu ainda tinha muitas dores. Então, muitas vezes, minha família ia falar comigo e eles queriam me tocar. E quando eles me tocavam, eu sentia muita dor, muita dor. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito ver minha família, eu queria muito que eles fossem embora. Porque eu não queria ser tocada, porque eu sentia muita dor. E eu não conseguia falar, eu mal conseguia gesticular com a boca no começo. Eu me comunicava um pouco com o olhar, piscando, para sim, para não. E aos poucos eu comecei a conseguir falar que eu estava sentindo muita dor. E aí foi sendo adequada a medicação para a dor. Eu estava apresentando a dor neuropática. E aí, com a medicação para dor adequada, eu comecei a conseguir ser tocada, comecei a conseguir evoluir, gesticular um pouco com a boca. E aí foi um trabalho ali coletivo dos médicos, da família, para entender o que eu estava falando. Mas nesse período eu não conseguia mexer absolutamente nada do meu corpo. Não conseguia mexer os pés, não conseguia mexer as mãos, não conseguia mexer nada, nada, nada. Só realmente mexia a boca para falar. E não saía voz por causa da tracostomia. Então, eu até conversei com o Dr. William nesse período. Infelizmente, eu estive também com profissionais de saúde que não davam muita atenção, que falavam, Julie, vai passar, calma que vai passar. E outros que, felizmente, o Dr. William foi um dos que se destacou, que tinha a paciência de entrar, de conversar, de explicar o que estava acontecendo. Mas nessa época eu estava muito, muito medicada, então eu não conseguia entender muito o que de fato estava acontecendo. Eu fui mesmo entender o que eu tinha quando a minha família fez contato com uma paciente que tem a porfiria também, que não é do Brasil, o nome dela é Katrina, e ela enviou um vídeo falando que ela tinha porfiria, que ela também tinha ficado muito mal, e aí ela mostrou nas imagens do vídeo as imagens dela muito mal, e que ela tinha conseguido. E que eu conseguiria também. E aí uma esperança sua. E aí eu falei, eu vou conseguir. Isso aí. E eu mentalmente você já estava imaginando isso. isso. E eu vou conseguir. E alguns médicos, inclusive, falaram pra mim, olha, você tem que pensar, Julie. E se você não conseguir? E se você ficar numa cadeira de rodas? E se você não conseguir voltar a escrever? O que você vai fazer? E eu fiquei, mas eu vou conseguir. Isso aí. Você já começou a botar na sua cabeça algo que era o que poderia tirar você dessa situação. A gente já vai continuar. Você de casa, não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta e você sabe que aqui no nosso programa falamos da importância do cuidado com a vida. E falando em vida, eu quero falar com vocês da importância da família dos devotos de Nossa Senhora. Família que assume um papel muito bonito de transformar e cuidar da vida de muita gente. Além de manter todo esse santuário sempre preparado para acolher, os devotos também ajudam a cuidar de projetos sociais. São muitos idosos, adultos, jovens e crianças que têm a sua vida transformada. É isso mesmo. O Santuário Nacional, graças à fidelidade de quem participa da família dos devotos, mantém 12 projetos sociais. Se você quer saber como ajudar essa bonita missão de cuidar da Casa de Nossa Senhora e de transformar muitas vidas, entre em contato ligando para 0300 210 1210 ou acessando a12.com/Família dos Devotos. A sua participação transforma vidas e cuida muito bem da Casa de Nossa Senhora. E agora nós vamos dar continuidade aqui à história, né, da Julie. Mas antes da gente continuar, que eu vi que você estava bem emocionado, você respira mais um pouquinho. Vamos lá, Willy, fala pra gente da questão do diagnóstico, tratamento. Perfeito, Rodrigo. Acho que uma coisa que é muito importante, que a gente identificou, também que fortaleceu o diagnóstico,
a gente tem identificado um padrão de urina alterada, a coloração da urina que reflete aquela coloração mais arroxeada, né, mais escurecida, e também faz parte do quadro, né? Ok. O diagnóstico, então nós fizemos uma avaliação clínica com base em todos esses sintomas, e nós solicitamos um exame específico na urina, que é o PBG, que é o porfobilinogênio, e a ALA, né, que é o ácido delta-aminolevulínico. Então, com o PBG e o ALA, foi possível evidenciar que estavam aumentados na urina e dessa forma corroborando aí a alteração das enzimas, né, que a gente comentou, né, dessa mutação específica. Perfeito. Posteriormente fizemos aí o teste genético também, né? Mas o principal foi realmente a conjunção dos sintomas com esse marcador. E tudo isso que você fez chegou a uma conclusão, não só da porfiria, mas do tipo de porfiria que ela tinha, né? De toda. E isso te dá uma condução para o tratamento correto, o tratamento ideal, que foi esse que ela falou. Justamente. E agora, como é que é o tratamento dela? Essa questão do ajuste, como é que isso funciona? Bom, a Julie falou muito bem, né? A questão da fase aguda, que foi o tratamento com a glicose, né? Com essa substância importante que é a imina. E agora o tratamento é principalmente no sentido de evitar a recorrência de crises de porfiria. Então, consiste em uma mudança total de estilo de vida, tá? No sentido de evitar o jejum prolongado, evitar o estresse físico extenuante, evitar certos medicamentos que são porfobilinogênicos, que pioram a porfiria. Né? Então, se a gente for pensar, né? A questão dos alimentos. A gente tem várias pessoas que vêm aqui que a gente fala e as pessoas acham que é bobagem. Sim. Alimento, eu posso comer. Essa coisa de diabético, né? As pessoas falam, não, mas os alimentos eles têm características inflamatórias, têm características digestivas, de demora digestiva. Então, isso é importante, ainda mais que ela apresentava problema abdominal, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas se perguntam assim: o que alguém que não pode falar, não pode se mexer, não pode... pensa nessa hora? O que ela sente nessa hora? E eu queria saber rapidamente dessa Julie que estava ali, só olhando. Como é que era isso para você? Como é que foi essa experiência para você? Eu falo que eu sempre me considerei uma pessoa muito de fé. Sempre tive fé, sempre acreditei em Deus e tudo mais. Mas eu nunca tinha conhecido o poder da fé. O poder da fé, o que ela pode trazer pra gente. E aí hoje eu consigo enxergar que essa certeza que eu tinha dentro de mim, de que eu ia ficar bem, era fé. E essa fé foi que me deixou calma, tranquila durante todo esse tempo. Muita gente me pergunta se eu me recordo de alguma coisa do coma, como foi o meu coma, e eu sempre digo que do que eu me recordo, estava tudo muito branco e eu estava em paz. Eu vi uma luz muito forte e eu estava em paz, eu estava bem. A minha irmã brinca comigo, ela fala, Julia, a gente ia te ver, perguntava se você estava bem. Você falava, eu tô ótima. Pode ficar tranquila que eu tô ótima. Ela falava, você tranquilizava muita gente. E, claro, a gente tinha dias ruins, que eu me questionava por que aquilo tudo estava acontecendo comigo, mas, sem dúvidas, os dias bons prevaleciam muito mais. E é um fato curioso também que eu compartilhei. A minha cidade, Aparecida, fica entre a minha cidade e São Paulo, que foi onde eu fui transferida. E durante todo o tempo que eu fiquei em São Paulo, que foram longos 7 meses, a minha família no trajeto sempre parou em Aparecida para orar por mim. Acendia todos os tipos de velas, colocavam sempre. E quando eu recebi o convite, foi uma coisa tão especial, mas tão especial que eu não sei como agradecer, não sei como identificar, senão Deus, na presença de cada pecinha que me trouxe aqui hoje. E se eu puder ajudar qualquer pessoa, eu vou sempre estar aqui. Mas, na verdade, você já está agradecendo. Quando você chega aqui e divide isso, né? Foi o que eu falei para você. Tem tanta gente que, às vezes, tem um diagnóstico e fala assim, não vou não, que eu tenho vergonha. Não vou não, porque eu quero mostrar que eu fui fraco um dia. Não, isso é uma bobagem. Julie, assim, o programa é seu, né?
Eu acho que hoje é uma das grandes homenagens que você merece depois de tudo isso que você passou, né? E o branco que te traz paz, ele está na nossa lembrança das suas novas páginas em branco. E que cada página dessa, você dentro da sua paz consiga escrever a sua nova história. Que seja uma história bonita, que seja uma história sem dores, que seja uma história de muitas incertezas, porque a vida é assim, o novo sempre vem, mas que o seu novo seja um novo bonito. Que Francisco de Assis falava que a irmã era uma dor, que a sua irmã dor, né, ela tenha ido embora e que ela tenha trazido para você a saúde, a irmã saúde, porque a fé você já tinha. Então, que aqui esteja todas as suas novas páginas, como deve ser a vida, uma página em branco, uma página nova a cada dia. E é muito mais do que isso. A gente saber que nós não estamos, seu, fica à vontade. Obrigada. Saber que nós não estamos sozinhos é muito bom, mas saber que a gente está tendo credibilidade é muito melhor. Porque quando você sente algo, e é importante a gente ouvir dos nossos pacientes sempre dar credibilidade, por menor que seja a dor, quando você sente que você não tem credibilidade, é muito ruim. Você passou pela dor na barriga, você passou pela cólica, você passou pela dor ao toque, você passou pela traqueostomia, você passou pelo coma, você passou por tudo isso. A falta de cuidado de alguém que deveria ter como missão de vida cuidar, te sepultou dentro do seu corpo. Você foi enterrada dentro do seu corpo. E você sabia que você tinha muita gente rezando por você, mas você trouxe pra gente uma lição que a gente fala sempre ao longo da vida das pessoas, que serve pra mim, também falar pra mim, e enfim, pro Willy, pra todo mundo, que é o seguinte: só depende de você. Porque você tinha todo o apoio, todo o amor, mas você sabia que só dependia de você. E você se desenterrou. Você abriu essa sepultura que era um corpo doente e você saiu de dentro dela com um corpo novo, um corpo renovado, né? Te removeram, abriram a pedra e te removeram de dentro desse túmulo. E esse alguém foi você. Claro, com a ajuda de tudo que a fé pode nos trazer, independente de onde vá a nossa fé. Se a fé é boa, é porque ela presta, e é porque você está tendo fé em algo bom ou em alguém bom. E que bom que você passou por isso tudo. Eu costumo dizer para algumas pessoas que passam aqui que parece meio cruel, mas que bom que foi com você. Porque talvez pessoas como nós não conseguiríamos passar por isso tudo. Isso mostra o quanto somos especiais, mas o quanto você é especial. E que a sua fé sirva de lição para quem está em casa, porque quando tudo estava perdido, você descobriu um milagre. Então você conseguiu, todo mundo falando o contrário. Eu acho que superar, falarem que a gente está ficando louco, olharem para a gente com um olhar de pena, falar que você podia tirar a própria vida, você sabendo, é a prova de que, às vezes, muitas pessoas tomam caminhos errados porque ficam buzinando no ouvido delas coisas erradas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade emocional sobre a vida de quem a gente ama e sobre a vida de quem a gente cuida, tá? William, eu não tenho dúvida de que você... É muito bom a gente achar quem fez o milagre. E o William está aqui por isso, Você é o exemplo do que o médico tem que ser. Você traz tranquilidade, você traz paz, você traz um entendimento que às vezes a nossa vida em casa tá um caos também, Mas a hora que a gente bota ali o jaleco branco ou não bota o jaleco branco, a gente decide estar médico, a gente tem que esquecer tudo e ali a gente tem que ser às vezes o braço que segura. E ela falou uma coisa muito simbólica, Pegar na minha mão. Ele não pegou na sua mão para falar coisas ruins. Ele pegou na sua mão para falar assim, tá tudo um caos, mas eu vou te ajudar, E ele te reergueu por conta disso, Então, assim, obrigado por ser esse profissional. Obrigado por mostrar para os médicos, os profissionais da saúde que estão em casa, como é que tem que fazer, como é que tem que ser. É um estudo incansável, é um sacerdócio e é uma busca por eles,
porque quando eles estão felizes, nós também estamos. Exatamente. Muito obrigado. Agradeço, Rodrigo. Obrigado, tá? Gente, é isso. Eu falei para vocês que vocês iam conhecer coisas diferentes e que vocês iriam ver um milagre acontecer. O milagre é esse. Quando dizem para você que nada vai dar certo e que tudo acabou, não acredita não. Quem decide isso é você e só você pode mudar a sua vida. Muda, vem aqui e conta pra gente, porque eu acredito que isso vai passar. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Até semana que vem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.